que a sua família tenha tempos de celebração da presença de Deus em família. E ainda tem pessoas que não querem que eu seja irônico, Mas que tenha realmente esse momento separado para o que é importante, que é a sua família. E aí, como é que vão vocês? Bora falar de Igreja Zion? Parei o carro aqui justamente para nós bater um papo a respeito desse assunto. E a pergunta que eu faço para você sabia que o Lucas estava desde 2014 vivendo uma vida dupla, frequentando prostíbulo, diversas casas de prostituição, enquanto pregava imoralidade, amor à família, aos fiéis, né? Ao exemplo desse vídeo, meus amigos. Que é melhor você investir tempo, recurso hoje com a sua família do que amanhã desperdiçar tempo tentando resgatar. Invista na herança que Deus te deu. Que a sua família tenha a alegria da presença de Deus. Que a sua família tenha tempos de celebração da presença de Deus em família. E ainda tem pessoas que não querem que eu seja irônico, mas que tenha realmente esse momento separado para o que é importante, que é a sua família. Mas é claro, o problema, inclusive no último vídeo, foi eu ter errado o parentesco e a pronúncia do nome. Pronto, perdi aí a credibilidade da internet, infelizmente. Mas relaxa, cara, já corrigi isso, porque aqui o erro acaba virando sempre aprendizado, né? Não drama de membros desesperados tentando limpar a cagada do ungido a qual ele estima demais. Lucas não é irmão do Theo, e sim primos. E o nome não é Iache, como eu falei ontem no vídeo. Ação, espírito maligno! E a credibilidade minha foi por água abaixo. Mas vamos ao que interessa, cara. A verdade é que o clima na Zion ruiu depois do que o Theo, presidente da instituição, acabou, segundo as informações, confrontando o Lucas com provas essas, fotografias dele no prostíbulo, e o Lucas foi forçado a ler uma carta de confissão em uma reunião interna da igreja. Até ontem eu aplaudi o Theo, mas vamos parar e pensar um pouco, cara. Isso aconteceu há 2 semanas, não houve confissão pública antes do grande evento da igreja, não saiu uma nota sequer sobre isso antes do evento da igreja. Ou seja, a bomba foi escondida. Então eu faço a pergunta, cara, que moral é essa? Que depende de calendário, né? Lucro, só após uma conferência? Tipo, não vamos estragar a conferência, não vamos trazer prejuízo trazendo o assunto à tona. Depois que passar tudo, a gente faz uma nota e dá aquela ludibriada no povo. É isso que eu entendi agora, depois de apurar os fatos em si, cara. Porque o cara vinha desde 2014 sendo acusado disso. E ele próprio reconhece. A resposta institucional aí veio rápida, mas cheia de furos. A revogação da ordenação pastoral, né, que muitos ontem até tirei uma onda, tiraram a unção do cara. Essa ordenação que foi revogada só foram anunciadas depois da conferência. E a nota ainda afirma que, apesar da confissão de um adultério, não houve crime. Eles deixaram muito bem claro isso. Traduzindo para a língua real, nossa portuguesa, errar normalmente é interno. Mas o ungido não deve se preocupar com a lei, cara. É essa a imagem. E vocês, fiéis, continuam pagando ofertas, acreditando na santidade do pastor, enquanto ele passeava por casas de prostituição, velho. Dá para acreditar nisso? Claro que dá, né? No meio evangélico vale tudo. E isso é interessante, cara. Porque o cara aparece, né, pregando desde 2014. Imagina quantas mensagens esse cara pregou para a família, ao exemplo desse vídeo que acabamos de ver. E o próprio Lucas removendo o seu perfil da internet, tanto dele quanto da esposa. E muita gente observou isso com uma certa desconfiança. E não tiro a razão. A indignação é visível, cara. Líderes pregam santidade, esconde uma vida dupla e ainda tentam apagar o incêndio com palavras bonitas, uma nota, né, muito bem elaborada. Quem acha que a hipocrisia tem limite está enganado. Parece um certo cuidado genuíno, não é verdade?
Mas fica uma pergunta, será que não é apenas manobra para conter a sangria da imagem da instituição? Comenta aí embaixo, por favor, porque é o que eu estou percebendo depois de apurar os fatos em si. Sempre foi assim, né, cara? Mais um ungido cai do pedestal, o peso do adultério e da mentira é maior do que a unção pregada no púlpito, notas da igreja tentando negar o óbvio, que, cara, se tu ler bem você vai entender o que eu estou falando aqui, mas muitos acabam não sendo enganados, não engole isso. Até porque deixam claro, né, enfatizam bastante a perca do ministério, a ordenação, enfim, foi revogado, isso fala mais alto na nota. E eu pergunto aos fiéis, quantos outros Lucas estão por aí pelos púlpitos afora? Quantos pregam santidade, acumulam seguidores nas redes sociais, admiradores, pedem oferta e esconde a vida dupla que leva? Ao exemplo desse tal Lucas. E quantos vão esperar a hora certa para a confissão? Quando tudo já estiver calculado, será? Para não prejudicar o lucro do evento, que foi o que aconteceu no caso? Meu amigo, a verdade é bem simples. A mentira dura até o dia em que são expostas à verdade. Adultério, hipocrisia, cuidado para não queimar o filme, tudo isso a igreja pode tentar abafar. Mas vocês, fiéis, têm o direito, cara, de saber dos detalhes. A imoralidade que existe, né, pregada nos púlpitos, meu amigo, entenda uma coisa, isso não paga motel, mas rende um show de contradições digno de uma série, talvez investigativa, né? No final só resta uma lição aí clara, muito bem clara. Santidade que depende de calendário, conveniência, confissões internas, não passa de fachada. E quando a fachada tenta segurar, impedir, a verdade vem à tona, a verdade corre atrás, meu amigo. A verdade é que Lucas é um adúltero que foi flagrado, confessou mediante uma exposição. O cara estava desde 2014 vivendo isso, confessado por ele mesmo. Deixou claro que não era uma única mulher, mas várias. Enfim, viciado nessa questão, mas quem perdeu a credibilidade para os defensores fui eu, que errei o nome, errei o parentesco. Isso só mostra a hipocrisia desse povo desesperado para tentar abafar o caso, defender o ungido querido e impedir que a verdade seja falada. Não importa a informação verdadeira, o que importa é o erro do parentesco e da pronúncia do nome. E a vergonha de um dos seus líderes sendo exposta, hipocritamente acaba passando. Porque, cara, na verdade, para mim são tudo farinha do mesmo saco. Espírito maligno! E encerro dizendo, lamentável que o tal Theo, presidente da instituição Zion Church, só deixou para expor o assunto, para resolver o assunto após a conferência. Mais uma hipocrisia e mostrando a preocupação que o negócio é isso aqui, ó. É não trazer prejuízo para tal obra de Deus. A pergunta fica, que tipo de obra de Deus é essa? Será que em 14 anos, cara, esse Theo não recebeu uma denúncia? O negócio só veio à tona porque chegou ao limite, não tinha mais como esconder, essa é a verdade. E o cara talvez levou alguma repreensão nos bastidores e não aproveitou a oportunidade de recomeçar a vida com sinceridade. Até que chegou ao ponto aonde ele próprio se obrigou a admitir, porque foi pressionado diante de pessoas que bateram foto. E quem bateu a foto? Fica a pergunta também, né? Será que não era algum membro que frequenta o mesmo lugar? Ou seria as próprias garotas que acabaram descobrindo quem era o cara? A verdade é que desde 2014 ele frequentava esse tipo de lugar e agora simplesmente foi exposto. Encerro por aqui, deixe seu comentário embaixo, que é muito importante, o que você acha disso, se concorda comigo ou não. O seu joinha também ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Estou fazendo um esforço de gravar, né, fora do meu ambiente, para não deixar vocês sem informações com relação ao que a gente posta aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito, se já é inscrito, verifica a inscrição, me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.